Nos vídeos anteriores, a gente viu algumas potencialidades acerca desses modelos, vários exemplos de sucesso, mas ainda existem alguns desafios a serem resolvidos, seja na academia, seja na indústria, que estão associados normalmente a problemas de representação. Então, aqui, aquele exemplo clássico que a gente brinca quando criança para tentar verificar se uma imagem ela está causando aí um efeito de ilusão ótica ou não. Ele ainda pode ter, esses modelos ainda podem apresentar esse tipo de dificuldade. Então, veja aqui nesse exemplo aqui, onde você tenta classificar aqui um coelho, um pato associado a um classificador. Então, você tem uma CNN que extrai as características desse modelo e perceba que, dependendo da rotação da imagem, ela responde de uma forma ou de outra, né? Com um grau de certeza, né? O grau de confiança associado a essa classificação bastante altos. Então, esse ainda é um problema. Um outro problema que a gente ainda enfrenta, em um grau menor, mas que ainda existe, é um classificador que responde de uma forma muito assertiva a um modelo, a um exemplo no qual ele não foi treinado. Então, esse tipo de problema que começou a ser estudado ainda na década de 90, que correspondia a padrões espúrios na classificação de uma rede neural, por exemplo, hoje a gente chama de out of distribution, que é, por exemplo, imagine que eu treinei um modelo para classificar duas classes, laranjas e bananas. Então, ele é extremamente eficiente para fazer isso, mas se eu colocar um terceiro conceito, colocar lá uma maçã associada para esse modelo classificar, ele vai classificar, porque ele vai, de alguma forma, tentar, dado uma entrada, oferecer uma saída, só que ele vai associar uma das classes que ele viu durante o treinamento. Só que o que ele não sabe é que a distribuição dos dados agora é diferente. Então, ele não tem a capacidade, né, de analisar que os dados que ele está tentando fazer inferência agora correspondem a uma distribuição que é diferente da distribuição dos dados no qual ele foi treinado. E a partir disso ele deveria primeiro analisar a distribuição dos dados que ele vai realizar a inferência, verificar se essa distribuição corresponde a alguma das classes ou conceitos que ele foi treinado e a partir disso sugerir. O dado que eu estou tentando classificar agora é muito diferente dos dados de treinamento, então eu não deveria classificar isso, ou alguém deveria analisar se existe algum problema. Então, essa é uma das coisas que ainda está em desenvolvimento, é uma coisa extremamente necessária na medida que esses modelos vão para a produção, a gente faz o deploy desses modelos aí para ser utilizados na prática, a gente precisa ter algum tipo de mecanismo que permita saber que os dados que estão sendo classificados, que estão sendo inferidos, são diferentes dos dados tradicionais. Uma tarefa que um operador possivelmente conseguiria perceber é extremamente difícil ainda para esses modelos que são, em alguns casos, melhores do que os humanos em algumas atividades, mas para ele perceber que o conceito associado a essa classificação mudou, ainda é muito difícil. Então, esse é um dos desafios associados a esse modelo. Um segundo desafio está associado à interpretabilidade. Então, a gente consegue ter eventualmente uma taxa de classificação muito alta, então a gente modela o problema de uma forma bastante eficiente, mas a maioria desses modelos não conseguem explicar por que eles estão realizando esse tipo de classificação. Então eles não sabem explicar por que ele diz que essa imagem de radiografia possui um tumor e a outra não possui, apesar dele acertar essa classificação com um índice de certeza, um índice de eficiência maior até que um radiologista. Então, que o radiologista consegue dizer o porquê que ele está dando aquele diagnóstico e a gente ainda não consegue extrair essa informação de forma eficiente. Então, hoje a gente está trabalhando ainda em algumas formas de visualizar e interpretar os conceitos associados a esse tipo de modelo. Então, esse tipo de ferramenta analítica para poder saber o porquê que esses modelos são tão eficientes, a gente ainda não tem respostas satisfatórias sobre a maioria dos modelos que a gente vem utilizando. Um outro conceito que ainda precisa ser evoluído é o conceito de privacidade, né? Apesar de a gente ter modelos que são bastante eficientes do ponto de vista de treinamento, eles eventualmente começam a abstrair muitas informações sobre os dados e informações que são extraídas normalmente não são sugeridas pelo treinador do modelo ou pelo projetista. Então, imagine esses modelos generativos.
eles estão começando a sofrer ataques. Então, um exemplo bem característico quando você tem alguns modelos de escrita de texto, ou normalmente os modelos associados ao escritor de e-mail do Google. Ele tem lá um módulo que você pode ligar, né, que são modelos generativos que vão autocompletando o que você está digitando. Então, esse é um modelo que a gente vai aprender a treinar aqui durante o curso. E o que ele faz é, baseado nas palavras que você está digitando, tentar prever quais seriam as próximas palavras baseado em uma quantidade gigante de informação que foi mostrado para ele durante o treinamento. Então, ele gera essa associação estatística. Só que, apesar dele não ter sido treinado para memorizar informações acerca dos dados, isso pode acontecer durante o treinamento. Então, alguns desses modelos, por exemplo, já estão sofrendo ataques. Então, o que se faz é, você digita, por exemplo, os 4 primeiros números de um cartão de crédito, e se esse cartão de crédito foi verificado durante o treinamento, mesmo que não tenha sido mandado ele memorizar essa informação, ele vai autocompletar. Então, ele vai autocompletar com informações sensíveis que foram vistas durante o treinamento, mesmo que não tenha sido sugerido que ele utilizasse essas informações para que ele armazenasse essas informações, né? Então, um dos outros conceitos que estão sendo gerados, e agora é um conceito novo aqui, que não resolve a maioria desse problema, mas pelo menos diminui a exposição das empresas que exigem que os dados sejam mandados para o seu servidor para treinar, é o conceito de Federated Learning, que é a ideia de você, em vez de mandar o usuário subir os seus dados, né, para o seu servidor, você faz o treinamento do dispositivo dele. Então, você, em um momento que ele não está utilizando muito o dispositivo, faz o download lá da aplicação que vai fazer o treinamento em background sobre os seus dados, sem ter mandado nenhuma informação para o servidor central, treina algumas características daquele modelo, algumas iterações ou algum pedaço desse modelo. Depois que parou de treinar, você sobe, junta essas informações, então você nunca teve acesso às informações diretas do cliente, então você tem um pouquinho mais de segurança acerca disso. Na medida que você faz isso com uma quantidade muito grande de clientes, tanto para treinar quanto para testar, você tem um modelo que foi treinado de forma independente de você ter os dados, né, em sua posse, os dados do cliente. Então, é uma forma bem eficiente de treinar, mas ainda não resolve os conceitos associados ao que ele está decorando durante o processo de treinamento. Existem também outras técnicas que, hoje em dia, na hora de calcular os gradientes para tentar ajustar os parâmetros do modelo, tentam fazer isso de uma forma indireta, para evitar que aconteça aquilo que eu comentei no exemplo do cartão de crédito. Então, eu só estou ajustando na direção do gradiente sem usar a informação de uma forma mais direta que possa ser, de certa forma, decorada pelo modelo. Um outro conceito também está associado a, eventualmente, ataques, na medida que eu tenho modelos que são extremamente eficientes do ponto de vista de processamento, mas na medida que a informação varia um pouquinho, ele não consegue mais classificar. Um exemplo bem clássico são os ataques de arquiteturas generativas, né? Então, eu treino lá um modelo para reconhecer uma categoria. Então, veja aqui um exemplo. Eu mandei reconhecer aqui um panda e ele consegue associar o conceito do panda com um certo nível de confiança. Eu adiciono um ruído, mesmo que seja um ruído que não é perceptível, e ele altera a categoria que está sendo representada. Então, é uma coisa extremamente prejudicial. Então, veja aqui, a quantidade de ruído que eu estou adicionando aqui nessa entrada, ela é imperceptível do ponto de vista visual, mas para o modelo altera totalmente o conceito associado a esse tipo de característica. Então, esses modelos que a gente está gerando, que são extremamente eficientes, eles podem ser muito sensíveis a eventuais ataques. Então, são características que precisam ser melhoradas durante o desenvolvimento e também precisam ser consideradas em aplicações reais. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter durante o desenvolvimento desse curso. Então, nesse vídeo, a gente viu alguns conceitos básicos acerca de alguns modelos baseados em Deep Learning, falou sobre exemplos de aplicação e alguns dos desafios que essas técnicas ainda enfrentam. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar os conceitos associados a cada uma dessas técnicas
e aprofundar também o seu treinamento.